para ver bem? Ok. Vamos lá, então. Gente, eu sou a Isa, tá? Já vou falar um pouquinho sobre mim. Hoje eu trouxe o tema sobre saúde física nos esportes, tá? Vou tentar falar um pouquinho devagar, porque tem muita coisa na minha vida ligada aos esportes eletrônicos, tá? Antes da educação física mesmo, eu comecei a jogar Duke Nukem, que eu acho que não é da época da maioria, mas eu joguei Duke Nukem e jogo CS desde 2001, tá? Comecei a jogar porque meu pai jogava CS, meu pai me ensinou a jogar, a gostar de jogos. Nunca tive um PlayStation, então a gente tinha um computador meio cambaleando ali, mas tinha um computadorzinho que rolava um joguinho ou outro. E comecei a jogar em 2001. Depois disso, fui jogadora profissional de CSGO até 2019. Então, tenho uma certa vivência na área do mundo dos games, né? De 2015 a 2019, mais ou menos, eu fui jogadora profissional. Joguei 1.6 também, mas eu não cheguei a jogar no profissional, né? A gente considera profissional quando a gente consegue viver daquilo e, né, tá ali no alto rendimento, né, em alto nível. Sou formada em educação física, tenho bacharel e licenciatura em educação física e atualmente estou terminando a minha pós-graduação em fisiologia do exercício. Tem tudo a ver, né, com a área que eu vou mostrar para vocês. Eu tenho muito curso dentro da área da educação física, mas eu coloquei aqui os principais, que eu acho mais importantes. Eu tenho curso de performance e prevenção no basquete, né, prevenção de lesão. Fui jogadora profissional de basquete também, fui federada, joguei no time do Ceará, joguei no time da faculdade também. CS também, joguei no time universitário. Então, eu jogava tanto no time de basquete da minha universidade, quanto no time de CS da minha universidade. Tenho curso também em analfabetismo motor, causas, implicações, intervenções, sistemas e métodos de treinamento ligados à musculação, tá? Daqui para baixo é só musculação. Então, métodos avançados para hipertrofia e biomecânica da musculação. Participei até o ano passado, que o projeto acabou, infelizmente, mas eu participei do projeto de divulgação e esportes, a Player Forms, tá? Vocês podem encontrar, inclusive, no Instagram. Tem diversos vídeos lá, tem postagens sobre artigo, tem vídeos engraçados, tem vídeos jogando, tem bastante coisa, tem um material muito legal lá que a gente não quer apagar. E essa mesma galera da Playperformance, a gente escreveu um artigo, então a gente tem um artigo publicado dentro do cenário gamer, né? Então esse artigo ele fala sobre dor em atletas profissionais de esporte, é uma análise pioneira de Valorant League of Legends no Brasil. Quando eu digo que é uma análise pioneira, por que eu digo isso? É a primeira vez no Brasil que se faz um artigo com os principais jogadores, não, com todos os jogadores do Tier 1 do LoL e do Valorant. Então, esse estudo foi em cima de todos os jogadores profissionais de 2023, de todos os times de LoL Tier 1 e todos os times de Valorant Tier 1, tá? Por isso que a gente chama de pioneira. Vamos lá. O artigo em questão é esse que eu trouxe para vocês, né? Aqui são as pessoas que escreveram, não está aparecendo muito bem, mas tem o Vitor Kenji, que talvez muitos de vocês conheçam, que é o fisioterapeuta das estrelas, né, que a gente brinca aí, que é amigo pessoal meu. A Letícia Thieme, que é fisioterapeuta do MBR. Tem a Bianca também, que é personal trainer, tá? Ela até brinca que ela é otaku, né? Personal otaku, arroba dela. Tem o Yuri Motoyama, que é um professor universitário de educação física, tem mestrado, se eu não me engano, tem doutorado também. Ele é um pesquisador dentro da área dos esportes e atividade física. Tem também o Davidson, que trabalhou no Fluxo, o Felipe Augusto Moreira, que também era preparador físico da Liberty. E temos também o Gabriel, que é preparador físico da Fluxo até hoje. Tá? Como que a gente fez o estudo desse artigo? São 95 jogadores, né? Somando os jogadores de Valorant, somando com os jogadores de LoL. A gente enviou perguntas para eles, eles responderam um questionário que a gente mesmo criou com relação à dor. Como que a gente fez isso? Então, vamos lá. Eles responderam as perguntas e aqui a gente teve as respostas. De acordo com o que a gente pesquisou e teve da publicação do artigo, os jogadores de MOBA, eles têm uma maior incidência de dor na mão esquerda. Alguém aqui sabe me dizer o porquê?
Nem chuta. Pode chutar. Pode falar. Teclado. Teclado, exato. MOBA eu não sei, não lembro agora a definição, né, de MOBA, mas LoL e Dota é MOBA, tá? FPS é o CS, é o Valorant, é o COD, enfim. Por que que os jogadores de MOBA, no caso aqui o do LoL, tem uma maior incidência de dor na mão esquerda? Teclado. Por que que o teclado e não o mouse? No LoL, você utiliza muito mais o teclado para a mecânica do jogo. Então, você usa bastante ali o Q, o W, o E e o R. Né? E o A para dar uma caitada também, né? Também jogo LoL, gente. Brincando, mas jogo. E no FPS, eles têm uma maior incidência na mão direita. Ah, esqueci de falar sobre o MOBA. Por que que no MOBA é menos na mão direita que a mão do mouse? A mão direita, a maioria dos jogadores, não é unânime, tá? Mas a maioria dos jogadores de LoL tem uma sensibilidade muito menor. Então, eles mexem o mouse inteiro. Então, o braço ele vai junto. Ele não é que, igual no CS, que a maioria dos jogadores, ou no Valorant aqui, que a maioria dos jogadores eles mexem, eles têm essa sensibilidade muito alta, então o movimento deles é assim, tá? Que isso explica muitas dores no punho, tá? Na mão direita. Na mão esquerda aqui, que é dos jogadores de LoL, eles também têm bastante dor no pescoço. Então, eles têm bastante síndrome de esternocleidomastoideo, que é o músculo que a gente tem no pescoço, e também dores no punho e ombro. Só que no caso aqui é o punho esquerdo, tá? Por conta da velocidade dos dedos ali, tempo de resposta tem que ser muito rápido. No FPS também tem bastante dor no punho direito, por conta da sensibilidade da maioria dos jogadores ser muito alta, dor na lombar, meio das costas e ombros, tá? Inclusive, eu vou trazer um exemplo do professor Fallen. Eu trabalhei com ele desde o início que ele entrou na Fúria, né? Ainda tenho contato com ele, de atendimento. Ele chegou na Fúria acima do peso, não estava cuidando da saúde. Ele chegou na Fúria com dor na lombar, dor no ombro. Então, assim, ele chegou punho, ombro e lombar, tudo errado, com muita dor. Então, a fisioterapeuta iniciou o tratamento com ele, porque como ele estava com dor, eu não podia mexer ainda, né? Então, ela fez analgesia, né, fortalecimento. Depois que ele fortaleceu, eu passei a fortalecer comigo o professor, tá? Uma coisa que eu não sei se vocês sabem, não, vocês não vão saber, né, que eu acho que vocês não leram o artigo ainda, mas a maioria dos jogadores, de acordo com o artigo, ele relata que a saúde dos atletas, ela é muito melhor para os atletas que tinham uma equipe multidisciplinar cuidando dele. Então, o que significa? Os atletas, todos eles, a maioria deles tinham uma dor. Os que não tinham ou que já tinham passado a dor é porque eles tinham uma equipe multidisciplinar. Isso foi constatado no artigo. Então, atletas com maiores incidências de dor, no máximo tinha um fisioterapeuta, no máximo tinha um psicólogo, tá? Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não é muito valorizada a nossa área da saúde, né? Eu falo de um modo geral, tanto da fisioterapia, quanto da nutrição, quanto do médico do esporte, quanto da preparação física. Então, nesse caso aqui, a gente descobriu que os jogadores que realmente tinham muito mais dor eram os jogadores que tinham menos equipe multidisciplinar cuidando dele, tá? Aí aqui eu trago os principais problemas de saúde nos atletas, né? Eu falo bastante sobre a parte física, então dores musculoesqueléticas, né? Cervicalgia, né? Que eu falei já da síndrome do esternocleidomastoideo, lombalgia, dor no ombro, antebraço, síndrome do túnel do carpo, tendinite LER. LER é uma lesão por esforço repetitivo, tá? Tensão muscular. Sedentarismo, que o nosso amigo Lucas aqui falou bastante também da parte de condicionamento físico. Então, a maioria dos atletas tem um baixo gasto calórico, tá? Então, por quê? Ficam muitas horas sentados na cadeira, né? Ficam 8, às vezes 10, 12 horas jogando ou treinando, né? Fazendo um treino de mira, assistindo uma demo, né? A gente chama de demo no CS.
que são jogos de outros times que eles estão jogando contra ou do próprio time, né, para corrigir os próprios erros. Então, muitos deles ficam muitas horas sentados jogando. Perda de condicionamento físico, fadiga, irregularidade no ciclo circadiano, não vou entrar muito porque o Lucas também falou bem, né? Outro problema que é muito comum, que o Lucas também falou, sono e cronograma de treinos, né? A gente tem essa ligação ainda nos esportes, que a gente tem esse problema, que a maioria dos atletas, eles têm o costume de dormir muito tarde ou dormir de manhã no dia seguinte. Isso é um problema muito grave, tá? Que eu vou mostrar aqui mais pra frente para vocês também. A maioria dos atletas, quando eles não têm o costume de ter uma rotina, de cuidar do corpo, de cuidar da cabeça, eles acabam se aposentando muito cedo. Então, se aposentar com 26 anos, com 25 anos, sendo jogador profissional, é muito cedo, tá? Aí aqui eu trouxe alguns exemplos de jogadores que já se aposentaram por conta de lesões mesmo, né? Lesões muito graves, lesões muito sérias. Aí aqui é o Rai, jogador de League of Legends. Ele se aposentou 2 vezes. A primeira vez ele ainda tentou, a segunda ele se aposentou em 2015, porque ele tinha lesões muito graves no punho, tá? Vocês podem pesquisar isso aqui, é muito legal ler a matéria que ele fala sobre. Ele declarou que a dor dele era tão intensa que ele era impedido de treinar. Ele tinha tanta dor no punho esquerdo que ele não conseguia jogar, tá? Ele tinha lesão por esforço repetitivo também. Miss Harvey, uma das minhas maiores ídolas do CS, também se aposentou. Hoje ela trabalha com outras coisas, né? Já é casting também, ela trabalha como streamer, enfim. Mas ela também se aposentou por conta do LER, tá? Não ficou muito especificado na época, mas um tempo depois a gente descobriu aí em algumas notícias que foi por conta de LER também, tá? Aqui tem o Sigul, não sei se estou falando o nome dele certo, jogador profissional de Overwatch, tá? Ele foi um caso super conhecido também. A rotina dele era muito intensa, muito intensa, muito intensa. Ele acordava muito cedo para jogar e ia dormir muito tarde, dormia 4, 5 horas por dia. Então, também acabou dificultando aí a carreira dele, tá? Guardian também sempre foi meu ídolo. O Guardian também, ele lesionou. Nunca ficou muito claro o porquê que ele parou de jogar 100%, mas todo mundo sabia que ele tinha dores constantes na região do punho, tá? Ergonomia. Agora a gente vai falar de uma parte muito interessante. Vamos lá. Aqui, a gente vê nessa imagem a forma correta de sentar na frente de um computador, certo? Tem uma distância correta, né, de monitor na visão ocular. As pernas, as duas no chão, que eu já vi jogador jogando com uma perna em cima da cadeira ou sentado em cima da perna. Tá completamente errada, aí você desobstrui a coluna. O cotovelo, geralmente, é que aqui na imagem não tá, mas geralmente para jogar ou para trabalhar, o cotovelo é ideal que ele esteja em cima da mesa. Então, o braço inteiro, o antebraço inteiro em cima da mesa, tá? Aí aqui a gente tem 2 problemas, tá? São jogadores aleatórios, que eu peguei as fotos para mostrar para vocês. Aqui a gente vê que ele tem uma cervical um pouco mais para frente, o ombro também tá fechado, a escápula dele tá muito aberta, não, tá muito fechada. Aí aqui a gente também tem a região dos dedos muito rígida, junto com o cotovelo em cima da mesa, mas ele não tá de forma reta, ele tá deitado, tá? Aqui também muito parecido, só que em vez do controle, ele tá com o teclado e o mouse. E o cervical dele também tá muito para frente, tá? Agora deixa eu explicar uma coisa que é muito importante para vocês entenderem. Quando a gente fala de ergonomia, não é porque tem que jogar assim que ele não vai ser um jogador profissional, tá? É unânime entre a galera que trabalha na área dos esportes, tanto na fisioterapia quanto na educação física, que se o jogador ele chegou em alto rendimento jogando assim, ele vai continuar jogando assim, tá? Por quê? Por quê? Porque se eu for corrigir aquela postura ali de um jogador que é campeão mundial para essa postura aqui, ele não vai ser mais campeão mundial. Ele vai ter que reaprender a jogar. Eu não vou fazer isso com ele. Então, o que é que eu faço? Na minha área, no meu trabalho. Eu trago esse atleta aqui, ele não tem dor, digamos, exemplo. Ele não tem dor, ele está na posição errada, em algum momento ele vai ter dor, ele vai ter uma lesão. E o que é que eu faço?
eu faço fortalecimento junto com a fisioterapia, tá? Eu não vou largar ele daquele jeito e nem vou obrigar ele a fazer isso aqui, porque vai dificultar a carreira dele, tá? Vou dar mais um exemplo meu. Deixa eu mostrar aqui, ver se dá pra ver. Eu tenho um calinho de mouse aqui na mão e eu jogo toda torta. Tem um colega sentado ali, o Juninho, joga CS comigo desde 1.6. Colega meu de mais de 20 anos de CS. E ele sabe, eu jogo na setinha. Joguei alto rendimento na setinha, igual o Jax da G2. Mas era tudo configurado, eu só uso o lado direito do teclado, né? Eu uso o teclado numérico ali para usar as habilidades, enfim, jogar granada, etc. E por eu tenho uma lesão na coluna da época que eu jogava basquete. Por eu ter uma lesão e eu jogar meio torta, eu comecei a perceber na época que eu estava fazendo faculdade que aquilo ali podia piorar a minha lesão. Eu tenho um hérnia de disco na coluna. E aí eu comecei a trabalhar em fortalecimento. Eu tinha muita dor até uns anos atrás. E eu comecei a fazer fortalecimento de abdômen, glúteo. Não sei se você sabe, mas o glúteo ele fortalece joelho, coluna, enfim, tá? E é isso. Então, eu não jogo assim. Eu tô falando aqui pra vocês, eu não jogo assim, de verdade. Mas eu faço fortalecimento para não ter uma lesão ou não piorar a que eu já tenho. Certo? É aquilo que eu falei para vocês, né? Que eu deixei bem explicado. Então, treinos longos, o que é que eles vão causar? Lesões e fadiga. Estresse elevado, ele vai causar um impacto físico que é extremamente real, né? Vai acontecer. Em algum momento, mas vai acontecer. Horários irregulares, sono prejudicado, atrapalha o ciclo circadiano. Sedentarismo, baixa capacidade física, baixo condicionamento físico. Sem preparo corporal, carreira mais curta. Nessa parte do sedentarismo também entra a questão hormonal, que o Lucas também falou. Então, aumento de cortisol, a melatonina também. Então, assim, a gente diminui drasticamente a vida útil daquele atleta, tá? O que a gente faz, Isa? Aqui, ó, coloquei o papel do preparo físico no alto rendimento. Então, na atividade física, os atletas que eles começam a treinar, no início não vai ter muita diferença, né? Porque você vai mudar o seu ciclo circadiano, você vai mudar a sua rotina, enfim. Mas com longo prazo, médio a longo prazo, a gente já aumenta o tempo de reação, reduz a fadiga e mantém a precisão motora, melhora a postura e reduz a dor, tem mais tempo de treino de qualidade, né? Porque o atleta, ele mais condicionado, mais tempo ele vai conseguir treinar. Melhora a circulação, né? Com cognição mais eficiente e diminui drasticamente a ansiedade, insônia, depressão, enfim. Tá? Os benefícios, eles são comprovados dos treinos físicos, tem muito artigo, aqui eu coloquei um exemplo, mas eu tenho muito artigo, se vocês quiserem, no final tem um contato meu, eu posso mandar, eu tenho drive de artigo a rodo, assim, sobre atividade física e benefícios dos treinos físicos em atletas de esporte eletrônico, tá? O que eu faria? Ou o que eu já fiz, né? Vou mostrar para vocês o que eu já fiz. Rotina. Eu sei que essa palavra é muito chata para quando a gente é muito novo, mas ela é muito importante, né? Tanto para o futuro, tanto para o presente. Então, organizar a rotina. O que eu gosto de fazer com um atleta de esporte eletrônico? Eu gosto de fazer alongamento a cada 1h30, 2 horas no máximo. Fazer ele levantar da cadeira, porque como eu falei, eles ficam 8 horas, não, eles ficam 10, 12. Eu trabalhei na Fúria e, cara, se eles puderem estar no computador das 7 da manhã às 4 da manhã, eles vão estar, tá? Então, é importante você estabelecer uma rotina, né? Evitar treinar até altas horas, né? Por conta do ciclo circadiano. Trazer um treino de força de no mínimo 3 vezes por semana, o ideal é que seja 5, mas no começo é muito difícil, tem muito atleta que é muito resistente, então a gente tem que ir aos poucos mesmo, mostrar que dá para se divertir fazendo um treino de força. Mobilidade e alongamento, né, que eu falei aqui em cima. Cardio moderado de 20 a 30 minutos para melhorar o condicionamento físico, tá? Eu já vim para essa parte que eu já falei mais ou menos, mas isso aqui é muito importante. Vou dar um exemplo de um teste que eu fiz quando eu estava na Fúria. Eu fiz tanto com jogadores de CS, quanto jogadores de LoL e o CS feminino também. O que eu fiz? A gente tinha uma fitinha, eu colocava embaixo do peito,
E aí eu medi a frequência cardíaca. Com essa medição de frequência cardíaca, eu descobri diversas coisas legais. Os atletas que já faziam atividade física antes de mim, antes de eu começar a trabalhar com eles tinham uma frequência cardíaca baixíssima, por exemplo, no CS e no clutch. Não aumentava, não passava de 80 batimentos cardíacos. Isso é muito difícil, né? Os atletas que eles tinham maior batimento cardíaco, a frequência cardíaca deles era muito alta, eram atletas que não tinham condicionamento físico. Surpresos? Não? É muito importante a gente trabalhar o cardio, tá? Oi. Pode falar. Você falou sobre rotina, né, que eles têm que ter, e quando você chegava lá e que você era um comandante, né? Você falava, gente, tem que ter uma rotina aí, certo? Aí você colocava aquele horário estipulado para poder parar. Eles te obedeciam ou era normal, eles faziam da mente deles? No começo, foi um pouquinho difícil, né? Porque eles. Eu fui jogadora de CS, eu sei. Quando a gente joga até de madrugada, quando a gente joga até 2 da manhã, tem muito jogador online. Então, a melhor hora para jogar é de noite, é de madrugada. Então, eu fui conversando com eles. Fui mostrando artigo, fiz uma mini palestrinha para eles, mostrando a importância. Aí, eu pedi para eles: ó, testa uma semana. Se vocês gostarem, a gente vai continuando, a gente vai readaptando a rotina de acordo com a rotina de vocês. Mas isso também conversado com a psicóloga, né? Então, eu não podia decidir tudo sozinha. A gente tinha um time multidisciplinar. Nessa época, tem 2 anos, eu conversava com o médico do esporte, que a gente também tinha médico do esporte, e a psicóloga. Então, era um trabalho em conjunto mesmo. E você não pegou a fama de malvadona por isso, não? Por estar limitando Não. eles? No começo eles ficaram meio assim, mas não, me adoram. Tem até vídeo deles na internet falando de mim, né? Inclusive no time do LoL, tem um vlog do LoL, eles falavam, a Isa no começo era meio casca grossa, mas depois a gente foi gostando dela e tal. Entendi, bacana. Fechou? É que eu trouxe, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Trouxe uns videozinhos. Ah, não vai dar, né? Porque tá no PDF. Mas eu posso mostrar pra vocês depois. Aqui nesse vídeo, nesses 2 vídeos aqui é o time de Valorant, que foi, a gente conquistou vaga para Estocolmo, não, Istambul. A gente foi para Istambul no Campeonato Mundial. Aqui é o time de LoL. Esses 2 exercícios aqui são aqueles que é conhecido, vocês já devem ter visto. Eu gosto de fazer antes de jogo porque diverte, é legal para eles competirem entre si ali antes do campeonato. E essa atividade é aquela mesma que piloto de Fórmula 1 faz também, tá? Ela é uma atividade para exercício de tempo de reação. Aqui é uma atividade para fortalecimento de punho, tá? Então, aqui é um mini band, ó. São materiais super legais, é super baratinho, você encontra em qualquer lugar para comprar, é muito fácil ter. Mini band dá para fazer 1 milhão de exercícios. Os atletas segurando aqui, apertando para cima e para baixo e aí ajudando a fortalecer. Fez um lado, troca, faz o outro, tá? E aí eu trouxe essa piadinha aí para vocês. No fim das contas, o corpo do jogador é igual ao setup. Se você não faz manutenção, começa a dar lag. Tá? Gente, eu sou a Isabelle, muito obrigada. Tem meu contato aqui. Aqui todas as minhas redes sociais são Isadeft, obrigada. Aqui o meu e-mail e a minha stream, porque eu também jogo, também faço live. Então, me segue lá, me ajuda, cola lá na live, eu falo sobre educação física também. E é isso. Obrigada, gente.